começar, se quiser. Boa noite a todos. Então, nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso online da doutrina espírita, do grupo Solidariedade, né? Então, vamos iniciar a nossa aula, e nesse momento eu convido a todos a fazermos uma prece bem brevezinha para a gente se preparar para a aula, tá? Pedindo para a espiritualidade nos dar o suporte, pedindo aos nossos mentores, esses nossos companheiros de jornada terrena, que nos inspire para que a gente possa aprender cada vez mais e melhor sobre essa doutrina que tanto esclarecimento traz na vida de cada um de nós. Que assim seja e assim será. Então, vamos lá. Crianças brilhantes, hoje nós veremos uma série de coisas que muita gente pode ter muita dúvida, tal, mas vamos em frente que atrás vem gente. Nós vamos falar hoje sobre o princípio vital, que no Livro dos Espíritos está da pergunta 60 até a 75A. Tá? Na Gênesis, que fala da mesma história, espera aí que eu anotei aqui, onde está escrito. Está vendo? Eu nunca... Na Gênesis é no capítulo 10. Tá? No capítulo 10, itens 16 e 17. Né? E a gente vai ver também um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o não servir a Deus e a Mamon. Adoro esse título. Ninguém entende absolutamente nada do que é, né? Servir a Deus e a Mamon. E nós veremos a utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas e a verdadeira propriedade. É uma coisa simples, né? Assim, muito corriqueira. Então, vamos começar primeiro com a parte do Livro dos Espíritos. Nós agora entramos numa etapa em que a gente está entendendo o que é realmente o Espiritismo. Tá? Que a gente saia de alguns conceitos que a gente traz de outras religiões, que a gente traz culturalmente, e para entender melhor. Nessa etapa, a gente começa a entender, principalmente quando vê alguma coisa do livro A Gênese, do Kardec, a ligação entre a filosofia, a ciência e a religião. Ou vamos dizer de uma forma melhor, que é a parte moral. Tá? Que não é uma coisa assim que você fala, espiritismo, eu vou lá, eu ouço evangelho, tomo passe e vou embora. Não é isso. É muito mais. E o Kardec nos convida a saber mais e questionar mais. Então, vamos em frente aí, Elaine, que a história é comprida. Então, nós vamos ver sobre, primeiro, os seres orgânicos e inorgânicos. Quem lembra das aulas de química aí? Sabe? Por exemplo, um ser orgânico é isso daqui, vocês estão vendo? Isto é uma planta, né? Isso é um ser orgânico. Isso daqui é um cristal, certo? Isso é um ser inorgânico. Então, aos poucos, no Livro dos Espíritos, e mesmo na Gênese, nós vamos vendo algumas observações, alguns ensinamentos, para a gente entender melhor esse nosso planeta, junto com o mundo espiritual. Porque a gente fica fantasiando muita coisa que não tem necessidade. Por exemplo, uma pessoa criacionista, ela acha que todo mundo vem do Adão e Eva, certo? E que nós fomos feitos do limbo da terra. Ponto, acabou. Deus pegou lá, fez o barro, moldou e fez os seres humanos aqui. Mas a gente tem que entender que existe uma
uma visão mais poética desse limbo da Terra, certo? Que foi o que a Elaine falou na semana passada. Por quê? Nós somos todos feitos da mesma matéria. Modificado, lógico, porque a gente não é igual a essa pedra, nem igual a essa planta, certo? Mas somos iguais na sua constituição. Então, os seres orgânicos, aqui ele fala, eles têm uma fonte de atividade íntima entre si, que lhes dá a vida. Por que ele está explicando isso? Porque os seres orgânicos são os seres vivos. Certo? Até aí tudo bem? Ser vivo. Tá? São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Né? Mesmo que não sejam órgãos especiais, o que ele quer dizer é que cada órgão tem uma função específica no nosso corpo, né? Apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Né? Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade. Certo? Eles estão aqui, são palpáveis, são ponderáveis, mas não têm vida, certo? Não tem movimento próprio e se formam por quê? Pela agregação da matéria. Ele vai falar muitas vezes isso. Né? Por exemplo, a fórmula da água, todo mundo sabe, que é o H2O. Né? Só que para conseguir essa fórmula tão simples, existe uma atração entre esses elementos para formarem a água. Que, na verdade, essa atração começou lá atrás, quando o nosso planeta se formou, como a Elaine falou a semana passada, certo? Por que se dá essa atração? Os elementos têm isso. E não vamos esquecer que existe uma inteligência suprema por trás de tudo. E é essa inteligência suprema que faz com que as coisas aconteçam. Mas não porque ele falou assim, vou pegar essa pedra vai virar Cláudia. Não é assim, certo? Se as coisas fossem dessa forma, não faria sentido a gente estar num planeta do jeito que a gente está. Existirem as coisas do jeito que elas existem. Tudo bem? Até aí? Pode falar, Cláudia. Inclusive, a título de curiosidade, essa junção, né, das moléculas que formam a água é um dos grandes mistérios do universo. Verdade. Só para complementar o que você falou aí. Porque, assim, dentro de um laboratório científico, se pode recriar muitas coisas, mas algumas coisas não se conseguem criar, certo? E é claro que a gente tem que entender alguma coisa. Dependendo de como o Kardec vai se expressar, a gente tem que entender o tempo dele. Na época que foi escrito o Livro dos Espíritos, muito pouco se sabia. Para a gente ter uma ideia, o Kardec e o Darwin tinham mais ou menos ali ao mesmo tempo. O Darwin foi aquele que falou da origem das espécies. Lembram disso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Né? Que existe cada uma espécie, porque ele pesquisou durante muitos anos, foi até a Patagônia, foi não sei aonde, tudo. Mas o Darwin, por exemplo, para publicar o seu primeiro livro, ele levou 20 anos para fazer isso. Porque muita coisa do que ele colocaria ali no livro iriam contra aquilo que está na Bíblia. Certo? Na verdade, poderiam caminhar juntos, mas a gente sabe, e principalmente na Idade Média, tudo que se falava que fosse diferente do que está na Bíblia seria excomungado, certo? Então, ele tinha medo de colocar algumas coisas e, principalmente, de perder o status, porque o Darwin ele tinha
uma posição social mais ou menos, né? Então, ele tinha um pouco de receio, porque a comunidade científica tinha muita resistência a determinadas coisas, assim como os grandes cientistas. Com Einstein aconteceu a mesma coisa. Vamos em frente. Tudo bem, gente, até agora? Tá? Então, vamos lá. Então, aí o Kardec pergunta, é a mesma força que une, né, os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Aí ele diz assim, sim, a lei da atração é a mesma para todos. Gente, essa lei da atração não é a lei dos coaches, sabe? Que eu vou parar aqui, eu vou atrair bons pensamentos, tal. Não. A lei da atração que ele está falando é assim. Por exemplo, tem dois elementos químicos. Vamos supor que essa pedra aqui é o hidrogênio. E essa plantinha aqui é o oxigênio. Por algum motivo, esses dois elementos se atraem, certo? E esses dois elementos juntos vão resultar num terceiro elemento. Tá? Dá para entender aí? Então, é esse tipo de atração, que é o que acontece o tempo todo, que é o que aconteceu lá nos primórdios do nosso planeta. Foi assim que surgiu a vida. Pode falar, Alessandra. Ah, tá. É que dá para entender. Ah, tá. Então, tá bom. Então, é esse tipo de atração, que, na verdade, é uma atração química, tá? E que acontece com corpos orgânicos e inorgânicos. Tudo bem? Por isso que a gente tem um cristal como esse, tem pedra colorida, tem areia, existem várias coisas de diversas formas e de diversos elementos. Tudo bem? É esse tipo de atração. Senão a gente fica assim, ai, gente, que força é essa? Que atração é essa? Não estou entendendo nada que esse cara está falando. Então, vamos em frente. A próxima. Então, assim, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Atenção, a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Por que ele fala que a matéria é sempre a mesma? Nessa época ele não sabia, mas todos nós somos moléculas de carbono modificadas. Tá? Basicamente, somos a mesma coisa. Por isso que, vamos dizer assim, de uma forma poética, nós podemos dizer, e tem em determinado momento que o Kardec fala isso em A Gênese, que nós viemos do pó. Exatamente como está escrito na Bíblia. Por quê? Porque nós temos a mesma matéria. Certo? Ah, mas eu não consigo entender isso. Assim, desapega do monte de coisa, porque a doutrina espírita nos convida a conceituar de forma diferente. Tá? Então, assim, no começo pode parecer estranho tudo, mas vai fazendo sentido na nossa cabeça. E é para isso que a gente estuda, tá? Tudo bem? Então, é nesse sentido. E por que ele fala animalizada? Ai, nossa, animalizada. Porque tem vida, vida animal, tá? Aqui a gente está falando basicamente de biologia e de química, ok? Por isso esses termos, a gente não assustar. Vamos em frente. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pergunta. Isso tudo, porque assim, o Kardec, muitas vezes, ele vai dando uma volta de 360 graus para chegar no assunto que ele quer. Então, chegamos naquilo que ele quer. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Mas o que é isso? Por exemplo, eu sou matéria, certo? Mas, se eu não tivesse o princípio vital, eu não teria vida. Certo? Esse princípio vital é aquilo que dá vida, que confere a vida
orgânica à matéria, que é diferente da pedra e da plantinha, certo? A plantinha não cresce, ela não é uma semente? Ela não é uma semente, ela não vai crescendo? Vai crescendo até virar uma planta. Então, ela tem vida, ela tem movimento, assim como nós. Então, tudo que é vivo tem o princípio vital. Tudo bem? Vamos em frente. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Primeiro, vamos ver aqui, né? Causa, vamos entender o que é causa. A causa é o motivo de alguma coisa. É a razão pela qual alguma coisa existe. Porque ela acontece. Tudo bem? O efeito é o resultado, a consequência, né? O produto de uma causa. Né? Então, por isso que ele fala que é uma e outra coisa. O Espírito de Verdade responde, né? Porque, por exemplo, se a gente não tivesse o princípio vital, a gente não estaria aqui. Se essa plantinha que eu mostrei aqui para vocês não tivesse o princípio vital, ela não cresceria. Certo? Ela não cresceria. Então, ela é causa e efeito. Por quê? O princípio vital é aquele agente, e é o agente mesmo, não é aquele agente que está escrito errado, não é agente nós, tá? É o agente, aquele que age, aquele que faz alguma coisa na matéria, para que ela tenha vida. Isso é para a gente entender, a gente nós, né? Para a gente entender que cada ser vivo ele tem esse princípio vital. E mais para frente, para a gente entender outras questões ligadas ao espírito. Tudo bem? Então, vamos em frente, tá? Vamos em frente. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte fluido. É curioso que o Espírito de Verdade muitas vezes responde uma coisa que aparentemente Kardec não perguntou, tá? Por isso que às vezes parece meio confuso. Mas vamos lá. Ele diz assim: o princípio vital reside em alguns corpos do que conhecemos? Sim, tudo que é vivo, tá? Então vamos colocar assim para simplificar a história. Tudo que é vivo. Mas aí o Espírito de Verdade responde: ele tem por fonte o fluido universal. Então, vamos imaginar assim, tá? O tal do fluido universal, o fluido cósmico universal, ele é a matéria-prima de tudo, do nosso mundo material e, inclusive, do espiritual. Só que ele tem uma propriedade que é assim, a gente não vê, não pega e não consegue pesar. Mas nós, mesmo vocês, cada um na sua casa, nós estamos inseridos dentro do fluido cósmico universal. Certo? Lembra que eu falei, numa das aulas que eu dei o ano passado para vocês, que ele era como um carrinho que leva os nossos pensamentos? Ele é a matéria-prima de tudo. Então, assim, o princípio vital, ele vem do fluido cósmico universal. Por que a gente tem que entender isso, do fluido cósmico universal? Para a gente entender, principalmente, que o nada não existe. A gente não fala o tempo todo, porque energia, do não sei o quê, estamos todos conectados, se a gente vibrar, não sei aonde, tá. Não estou falando disso. Falando até antes de começar a aula. Essa conexão
é através do fluido cósmico universal. Tá? Então, nós estamos sempre inseridos nele, inclusive com os espíritos, porque é um elemento, vamos dizer assim, semimaterial. Por isso que a gente não pega, não pesa, né? Não vê. Então, mas aqui, ó, estamos todos... Não tem aquelas coisas psicodélicas, né? Que o pessoal está lá, oh, e tal, e ficção científica. Está todo mundo inserido na mesma coisa. Em lugares diferentes, em planetas diferentes, em momentos diferentes. Mas estamos todos... porque o fluido cósmico universal, ele é a matéria-prima do universo. Tá? Tudo bem, gente? Até aí? Dá para entender? Aí ele volta a dizer aqui, né, que o fluido cósmico universal, ele é vamos dizer assim, a matéria-prima primitiva, a primeira, né? E dela vem o princípio vital, ou o fluido vital. Muitas vezes a gente vai ver princípio vital, fluido vital, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, né? E as pessoas que estão vivas, como essa plantinha, não só pessoas, mas como essa plantinha, tudo aquilo que tem vida tem um fluido magnético, animalizado. O nosso corpo não produz eletricidade? Por exemplo, uma pessoa, para voltar, se ela teve uma parada cardíaca, se vão usar aquelas pás, ela não leva um choque? Porque o nosso corpo tem eletricidade, certo? Então, essa eletricidade, esse fluido magnético, essa animalização que o Kardec fala, que, na verdade, o Espírito de Verdade está falando para Kardec, é para dizer aonde existe vida e aonde não tem. Tá? Tudo bem? Vamos em frente. Vocês estão com uma cara assim de o que ela está falando. Qualquer coisa, pergunta. Porque assim, é interessante a gente conceituar algumas coisas para entender o que vem depois. Fala, Josete. Não, só dizer que é complexo, dá para a gente entender, mas ainda assim é complexo, por isso que a gente faz essas caras. Pois é, mas assim, porque eu acho que muitas vezes é porque é difícil a gente conceituar. Porque muita coisa não tem explicação total, essa que é a verdade. A gente vai estudar, mas não tem total explicação. Mas ainda não. E ele está explicando. Enquanto tem explicação, tudo bem. Mas assim, o que a gente considera que não há explicação, e em muitas religiões acontece isso, quando você não pode discutir sobre. Então, fica sempre na base do mistério. Sim, a gente pode pensar sobre, mas ainda assim é meio vago. Sim, mas assim, a gente vai aos poucos. Mas é o começo. Conceituar diferente, tá? Sim. Então, vamos lá. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim. O princípio vital, quando a gente está falando no conceito do princípio vital. Só que, assim, ele é diferente para cada espécie. Eu já não falei do Darwin? Existem várias espécies. Uma delas é a pérola aí, que está perto da Cláudia, né? A pérola é de outra espécie diferente de nós, certo? Mas, para cada espécie, existe vamos dizer assim, uma carga de princípio vital, né? E é ele que lhes dá o movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte. Ele vai voltar praticamente a dizer a mesma coisa. O que ele está dizendo é,
Aquilo que tem princípio vital é vivo e distingue da matéria inerte. Tá? É isso que ele está falando. É diferente uma coisa que tem vida, como essa plantinha, embora ela não se mova, mas eu tenho vida e eu me movo, do que esse cristal, certo? Que não tem movimento próprio. É isso que ele quer dizer. Tudo bem? Vamos em frente. Isso porque a gente só está no princípio vital. Vamos lá. Agora, todos esses conceitos foram ditos para a gente entender uma coisa que é um dos pontos fundamentais na doutrina espírita. Entender o que é a morte. Quanta gente, às vezes, a gente ouve falar assim, morreu porque o espírito saiu do corpo. Né? Morreu porque a alma foi embora, porque não sei o quê, porque não sei o quê. As pessoas falam muitas coisas. Muitas coisas. Mas, na verdade, a morte é o esgotamento dos órgãos. Cada órgão do nosso corpo tem um tanto de princípio vital. E, assim, não é um tanto porque alguém decidiu que a Cláudia tem tanto, eu tenho tanto. Não é assim, gente. Tá? Existe uma inteligência universal. E essa inteligência é que nos rege. A gente não pode imaginar que as coisas serão feitas aleatoriamente. Certo? Então, já não diz lá no começo que os espíritos são criados simples e ignorantes? Então, vamos em frente. Então, assim, o que causa a morte é o esgotamento dos órgãos. Não é porque o espírito saiu do corpo. Tá? Pelo amor de Deus. Tudo bem? Porque, assim, se um órgão ele está cheio de princípio vital, o outro, por razões, N razões, várias razões, de diversas formas, de diversos jeitos e diversos tamanhos, por alguma razão, algum deles não funciona direito. Certo? Pode acontecer. Pode acontecer. E por ter esse problema, ele vai perdendo aquela energia vital. Certo? O que pode causar a morte. Que é o que normalmente acontece. É quase que a gente pudesse dizer aqui hoje, porque na época do Kardec não tinha esse termo, né? Falência múltipla de órgãos. Vocês já ouviram falar? Às vezes a pessoa está bem e tal, não sei o quê, de repente, falência, porque assim, os órgãos já estão desgastados, eles já não têm aquela vitalidade. E é isso que causa a morte, não o contrário. Tanto que o espírito demora um tempo para se desvencilhar do corpo. Tem um tempo certo? Não sabemos. O que nos diz o Livro dos Espíritos, e não os romances, diz assim, que depende de cada um de nós, do nosso progresso espiritual, de como a gente encara as coisas. Ou seja, é só na hora do vamos ver, gente. Sabe a hora do vamos ver? Aquela coisa assim, eu estou bem, eu vou fazer uma cirurgia, não sei o quê, porque o médico é isso, aquilo e tal. Quando você entra naquele corredorzinho, você está ali com aquela roupinha linda, maravilhosa. Aí você vê aquela luz assim em cima, e na hora que você entra, é você e Deus. Entendeu? É essa hora que eu falo, assim, eu estou brincando, mas que é a hora do vamos ver. Entendeu? E você só vai saber como vai reagir nessa hora. Mas a gente se prepara conhecendo o mundo espiritual, conhecendo as coisas como elas realmente são. Vejam que aqui a gente está passando por uma série de questões, mesmo sem a gente ter consciência, que são as leis naturais. O que são as leis naturais? São as leis de Deus. Só que muita coisa, como a gente não entende e não tem um entendimento
espiritual, a gente vai pegando atalhos, ou vai inventando coisas que, na verdade, não existem na doutrina espírita. Tudo bem? Certo? Então, ele fala assim, que adoro uma mesóclise, né? Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. A máquina está bem, de repente dá algum problema, né? Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Certo? É por isso que a gente morre. Ah, mas eu não sei por que, que a minha veio mal montada. Gente, existe N coisas. Se a gente for ficar buscando respostas como se fosse matemática, a gente está perdido. Porque não é matemática, cada um é um. Cada um de nós é diferente do outro. Graças a Deus. Cada um de nós traz um aspecto diferente para muita coisa na vida. Então, a gente está aqui para se melhorar como seres humanos, encarnados ou desencarnados, e para entendermos uma série de coisas que a gente não entende. Mas tem gente que não se preocupa com isso. Tem um monte. Mas vai de cada um. Porque na hora do vamos ver, é que a gente vai dar valor, vamos dizer assim, ao nosso aprendizado. Sabe? Que, afinal de contas, é a única coisa que a gente leva daqui, né? Vamos em frente. Tudo bem, gente? Elaine, eu nem perguntei se você queria falar alguma coisa. Eu falo muito. A cara dela. Então, aqui, o Kardec, ele explica o que acontece, né? Ele vai para chegar numa coisa e depois ele explica de novo. Morto o ser orgânico, ou seja, o que é vivo, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres. Quando a gente empacota, né, não aparecem outros seres por causa da gente, não vou dizer o nome, não é? A não ser que sejam cremados, aí é outra história. Eu, por exemplo, gostaria de ser cremada. Mas existe um ciclo, né? Assim, mesmo sem assistir o Rei Leão, mas é aquele, né? O ciclo da vida. É o ciclo da vida, né? Um animal se alimenta do outro e está tudo certo. O único animal que não precisa se alimentar da mesma espécie e mata alguém da mesma espécie somos nós, seres humanos. Só. Nenhuma outra espécie faz isso. Sem precisar, né? Então, aqui ele está falando do ciclo da vida, né? Que o princípio da vida é uma atividade, e que, por exemplo, morre uma coisa, se essa planta ela morreu, ela vira, sei lá, adubo, ela vai virar outra coisa, porque é absorvido pela terra e vai se transformar num outro organismo. Tudo bem? É isso que ele está dizendo. Mas é interessante a gente ler, porque às vezes está escrito de uma maneira que a gente fala assim, nossa, mas o que será que está escrito aqui, né? Então, é assim, quando os órgãos voltam a ficar cheios de fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, que a gente é uma máquina que tem que funcionar tudo direitinho, né? Se não funciona, algum problema vai ter, né? E nos casos de certas lesões, normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Por exemplo, se a gente se corta, não cicatriza? É a inteligência do nosso corpo. São esses órgãos que conversam entre si
e trocam figurinha que fazem com que o nosso corpo consiga se recuperar de uma cirurgia, se recuperar de um corte, certo? Cada vez que a gente dorme, as nossas células se renovam, né? E se a gente, por exemplo, não lavar o travesseiro, vai ficar cheio de ácaro, que são seres que estão ali em abundância e a gente não vê, que se alimentam de restos de nós. E a gente nem desencarnou ainda, né? Porque eu estou falando do travesseiro, certo? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Vamos em frente. Aí ele fala o seguinte, né? Porque ele está falando do princípio vital, já falou da inteligência universal. Aí ele pergunta, o Kardec pergunta, né? Se a inteligência é atributo do princípio vital. Será? Não, né, gente? Porque a plantinha aqui é bonitinha, né? Mas ela não pensa. Ela tem vida, mas ela não pensa. Então, não adianta achar que o princípio vital só vai aparecer nos seres pensantes. Não é. São todos os seres vivos, tá? Que aqui ele fala, né? Pois as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matérias são independentes. Como diria o grande filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Acontece, às vezes, até com seres humanos. Tem uma vida, acontece. Mas tem inteligência que eu falo assim, né? Plantas, muitos animais e por aí vai. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se eu tenho aqui nessa mão um corpo sem a inteligência não é nada. Aqui nessa outra mão eu tenho a inteligência. A inteligência sem o corpo também não é nada. Os dois têm que estar juntos para que haja mágica, certo? Porque uma coisa não existe sem a outra. Embora tem muita gente que está vivendo ali no limbo. Mas, como sempre tem um mas, é necessário que a matéria se una ao espírito para que haja a intelectualização. Tudo bem? Por isso que vocês vão ver, por exemplo, quando vê princípio vital, eu já falei isso. Fluido vital é a mesma coisa. Eu acho que até energia vital. Tá? É isso que dá vida a um ser vivo. Agora, não necessariamente por ele ser vivo é que ele tem inteligência. Tudo bem? Então, vamos em frente. O instinto independe da inteligência? Aqui ele diz, não necessariamente. Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Nossa, calma. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Tá? Então, assim, a inteligência... Débora. Eu sei, é que eu pus a mão sem querer aqui. É que o negócio fica bem aqui, desculpa.
O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso, o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, é assim, a inteligência, ela é reflexiva. A inteligência, eu escolho, eu raciocínio. Entendeu? Eu uso meu raciocínio para escolher determinada coisa, enfim. A inteligência, ela é sempre reflexiva. O instinto, que aqui ele chama de uma espécie de inteligência, o instinto, ele é um impulso inato, tá? Ou seja, a gente não pensa para fazer, tá? Por isso que ele é automático. Ele está muito ligado, principalmente quando a gente ouve falar de outras espécies, o Darwin falou isso, em autoconservação. Certo? As espécies, de alguma forma, se conservam. Por isso que eu falei que o ser humano é o único que mata outro igual sem motivo, né? Sem motivo, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, assim, que o instinto possa ser chamado de uma inteligência rudimentar, ok, mas não é uma inteligência como a nossa. Ah, por quê? Você quer diminuir os animais? Não. É uma coisa que é fato. Tá? Por exemplo, um cachorrinho não vai parar na beira da praia para refletir toda a existência dele. Tá? Ele pode ficar alegre, ele pode fazer uma porção de coisa, mas no sentido de ser um impulso sem pensar. E principalmente na autoconservação. Por isso que a gente, quando está em perigo, por isso que eu falei da hora do vamos ver, quando a gente está em perigo, a gente vai usar essa nossa inteligência rudimentar, que é o instinto. A gente não tem um instinto de autoconservação? Ele é tão forte, se você for fazer alguma coisa na beira do fogão e, de repente, você bater na chama do fogão, você não vai afastar a mão, por exemplo? Por quê? É o nosso instinto, sabe? A gente tem um instinto de fugir do perigo, certo? Nós temos a mandíbula hoje menor, mas já tivemos maior, porque a gente precisava de uma mandíbula maior para poder comer as coisas cruas, até que a gente foi evoluindo, progredindo, tudo, e descobrimos que era possível cozinhar as coisas. Mas isso não apareceu de uma hora para outra, certo? Então, o que a gente tem que pensar é isso. Não é que uma coisa é menor do que a outra. Cada coisa cabe na sua necessidade e naquilo para que foi feito. Certo? A gente... mas meu cachorro é inteligente e tal. Amém. Não estamos discutindo isso. Só que ele não vai parar para refletir e nem, provavelmente, vai fazer uma prece. Tá? É nesse ponto que nós estamos falando. Tudo bem? E é claro que o cachorro que parece mais inteligente, tudo, pode ser como nós. Algumas pessoas são mais simpáticas, outras são insuportáveis. Sabe? Umas pessoas vão se esforçar para fazer alguma coisa, outras não. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Certo? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para perceber o quanto ela incomoda o outro, e tem gente que vai passando por cima do outro feito um trator. Certo? Porque cada um de nós tem características diferentes. Agora, a questão de pensar, de refletir, é diferente do nosso instinto animal.
Por isso que quem pode, na hora do vamos ver, vai correr. Sabe? Por isso que a gente põe o braço na frente do rosto, né? Porque a gente tem o instinto de se defender. Né? E o Darwin fala isso, da autoconservação das espécies. Ele fala tanto nesse sentido que ele fala que as espécies vão se adaptando biologicamente para sobreviver melhor. Por exemplo, aqueles animais mais rudimentares que lá atrás, antes até dos dinossauros, nadavam, aos poucos, como o clima da Terra foi mudando, aquelas nadadeiras, entre aspas, viraram pernas, porque você vai se adaptando a viver em determinado ambiente. Certo? Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Está muito confuso. Está muito confuso, gente. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Então, vamos em frente. Não é tão confuso assim, não. Calma, Débora, calma. O quê? Não entendi o que você falou, Alessandra. Falei que não está tão confuso. Tá dando para entender. Então, Vamos nos desesperar com calma. é que eu sou exagerada, diferente de outras pessoas também. Então, vamos em frente. Esse é o próximo? É o último, né? É. Então, assim, o instinto independe da inteligência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Sabe? Porque a gente vai, cada um de nós que pensa, nós aqui, seres humanos, se a gente estiver numa situação de perigo, a gente vai agir provavelmente pelo instinto rudimentar, sem pensar, entendeu? Sem pensar. Quando eu penso em alguma coisa, aí já é outra história. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria falar para vocês, pode tirar o Elaine, que acho que acabou, né? Acabou os slides, mas ainda tenho coisa para falar, tá? Não acabou. É que, assim, eu particularmente acho que algumas coisas, eu acho não, eu tenho certeza, algumas coisas do Livro dos Espíritos, é interessante a gente reler e ouvir, porque a gente pode estranhar a linguagem, e muitas vezes isso afeta o nosso entendimento, sabe? E é bom a gente falar sobre, né? No livro A Gênese, eu estou usando aqui aquela que é da FEAL, tá? A Gênese, os milagres e predições segundo o Espiritismo. No capítulo 10, ele fala da gênese orgânica, ele vai falar do princípio vital. Tá? O que eu já falei para vocês. Porque é importante a gente entender o que é vida, o que é vitalidade, para a gente entender o que é morte, o que é espírito. É esse o propósito, para a gente entender o que é a vida espiritual. E não ficar inventando um monte de coisa. Ai, do lado de lá é roxo com rosa, é não sei o quê. Não sabemos. E tudo bem não saber. Não é porque assim, você não vai saber agora, porque eu não vou dizer para você, tá. Tem muita coisa que nem a ciência sabe. Então, a gente vai caminhando de acordo com o nosso entendimento e com o progresso da humanidade, certo? Aqui ele fala assim, no item 17, o princípio vital é algo distinto. É algo distinto, tendo uma existência própria, ou então, para ser integrado no sistema de unidade do elemento gerador, é apenas um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade. É nesse sentido que a questão é resolvida pelas
comunicações reproduzidas anteriormente. Tá? Então, aqui, na Gênese, ele vai ter uma explicação, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticada, um pouco mais completa. Então, muita coisa que às vezes a gente não entende, olha no Livro dos Espíritos. Dá uma espiadinha na Gênese, naquilo que fala do mesmo assunto. Entendeu? Não entendeu de um lado, volta para o outro. Porque a linguagem do Livro dos Espíritos, por incrível que pareça, é a mais simples para a gente entender. Então, aqui ele está questionando, porque assim, é uma coisa só, é isso, é aquilo. Se é matéria, se é vida, vem do fluido cósmico universal. Eu acho que vocês já devem ter tido essa aula o ano passado, que explica que o fluido cósmico universal é a matéria-prima de todo o universo. É através desse fluido cósmico universal que chegam as nossas preces, os nossos mentores, certo? Eles caminham nesse fluido cósmico. É assim que a gente se conecta através do pensamento, entendeu? É uma coisa que envolve todo o universo. É a matéria-prima que os espíritos, os desencarnados, utilizam temporariamente para, de repente, mostrar alguma coisa. Lembra que falou de fotografia, pensamento e tudo? Nós falamos no ano passado, né? É mais ou menos por aí. Entende? Não é uma coisa assim, só eu, porque o meu pensamento, aí eu vibrei, e eu entrei e tal. Tudo bem, você pode ter entrado na sintonia, só que existe uma explicação lógica para isso. E essa explicação lógica, que está dentro das leis naturais, não diminui a fé de ninguém. Certo? Uma coisa não diminui a outra. Uma coisa não anula a outra. Na Idade Média, se falava da religião, era porque é contra a ciência. Se falava da ciência, era porque era contra a religião. Aqui ele está falando, vamos andar junto, gente. Para tudo existe uma explicação. Sabe? Tem gente que fala assim, mas é assim, que sem graça. Né? Olha, é assim porque existe uma explicação, existe um porquê. Se nós entendemos que Deus é a inteligência suprema, como essa inteligência suprema vai nos colocar num planeta como esse, né? Vai ajudar a criar esse planeta, e a gente não tem entendimento nenhum, absolutamente de nada. E simplesmente as coisas acontecem somente pela vontade divina, como se só um Deus, um ser, uma pessoa estivesse com a varinha lá do Harry Potter e olhasse para a pessoa e falasse Wingard Leviosa, entendeu? E aí acontecem as coisas. Não é assim. Certo? Existe uma cadeia de entendimento e que todos nós estamos inseridos. Como o ar que a gente está aqui, por exemplo, nessa sala, e vocês em cada um na sua sala. Né? Não é porque você comprou o ar-condicionado que o ar é só seu. Não, é de todo mundo. Certo? Assim como o fluido cósmico universal é de todo mundo. Cada um manipula do jeito que quiser. E o manipular, entre aspas, é uma maneira da gente entender que a gente pode mexer com esse fluido. Certo? Que é uma das coisas que a gente usa onde? Na sala de passes. Certo? Na sala de passes. Então, é mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês. E agora vamos ao Evangelho, que eu deixei para o final, né? Então, o capítulo 10, que é o servir a Deus e a Mamon. Gente, o Mamon é assim, é
é uma figura mitológica, né? A palavra vem do hebraico, que significa dinheiro, dinheiro, né? Senhor, né? Ídolo, né? O dono das riquezas, é isso que significa Mamon. Então, assim, Jesus está falando, olha, ou você vai por esse lado, ou você vai por esse, né? Mamon aqui até seria hoje aquele neoliberal insuportável que acha que é o grande empreendedor, o top de linha, entendeu? É mais ou menos isso. Então, assim, não dá para você fazer uma coisa e fazer outra ao mesmo tempo. Por quê? Porque aquilo que Jesus nos propõe, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que mudar seu jeito de pensar. Desse jeito, minha filha, não vai. Você tem que mudar. Você não falou que quer seguir os meus passos? Desse jeito não dá. Não é que a pessoa não vai, tudo. Tudo é gradativo. Tudo é o seu tempo. Cada um é seu tempo. E está tudo certo. Né? Então, não adianta de reclamar que está aqui. Ah, mas eu ainda estou no planeta de provas e expiações. Eu não vejo a hora que chega o planeta de regeneração. Não vai chegar enquanto a gente continuar do jeito que está. Porque ele não vai vir embrulhadinho no pacote cor-de-rosa. A regeneração está em cada um de nós. Certo? Então, a gente tem que deixar de fantasiar algumas coisas e esperar coisas também que muitas vezes nós não estamos nem preparados para isso. Então, no item 7 e 10, ele fala uma coisa interessante, né? Utilidade providencial da fortuna. Ah, muita gente olha isso e fala assim, eu queria essa prova. Porque fala, né, que a riqueza é uma prova difícil. Então, porque eu queria essa prova. Não, eu queria passar por isso, queria passar por aquilo. Só que, assim, a nossa visão, muitas vezes, de mundo e do nosso sistema socioeconômico, muitas vezes não é igual de outros lugares desse nosso planeta. Certo? Mas o que a gente tem que entender é que, se existe a fortuna, o que a gente conhece como dinheiro, a facilidade econômica, as grandes heranças, se isso existe, é para suprir quem não tem. E aquele que não tem não é necessariamente culpado por não ter. Quem somos nós para dizer que o outro não tem porque ele está pagando do que ele fez em outra vida? Não. Certo? Essa régua não existe no Espiritismo. Essa régua trouxeram para o Espiritismo, mas ela não existe. Não existe esse entendimento. Não existe meritocracia espiritual. Existe equidade. E o que é equidade? É cada um ter a mesma oportunidade. E nem espiritualmente ela não acontece, porque quando a gente encarna no mundo completamente desigual. E ele é desigual por quê? Porque Deus quis assim, porque uns têm que pagar por uma coisa e não por outras. A responsabilidade é nossa. De quem está aqui da desigualdade. Deus não tem nada a ver com isso. Que mundo que a gente criou aqui? O que nós estamos fazendo enquanto encarnados em trabalho social? Ela está falando de trabalho social. Trabalho social sem ligado àquilo que a gente faz, mesmo dentro de uma casa espírita. E fala assim, não adianta dar sopa para esse povo, porque eles nunca vão aprender. Mas ele tem a oportunidade de modificar, de se modificar? Muitas vezes a pessoa não tem.
E a gente tem que pensar nisso. Aí é que entra o trabalho social. Se eu posso ajudar, se eu tenho uma condição financeira que me permite fazer determinadas coisas, por que não fazer? A gente ainda entende a caridade como a esmola, como aquilo que sobra, aquilo que está entupindo meu guarda-roupa. Sabe? Não é um grupo aqui que se reúne para levar mantimentos e muitas coisas do que as pessoas precisam, que estão em estado de vulnerabilidade, ou que seja para uma ONG, que seja para um centro, tudo. Essa é uma preocupação com o coletivo. Agora, não adianta a gente pensar que a pessoa está se aproveitando porque pegou, porque isso, porque aquilo. Se ela está se aproveitando, o problema é dela. Mas tem gente que precisa. Porque tem gente que não tem a mesma oportunidade. Por exemplo, o professor Cortella fala muito, ele conta uma história de que ele e um amigo fizeram faculdade na mesma época, né? Faculdade de filosofia. Acho que ele fez outra coisa antes também, porque ele quase foi padre, né? Enfim, os dois estudavam e ralavam e tal, não sei o quê. E ele falava assim, bom, eu venho de uma família simples, mas ele falou assim, meu pai, acho que era o pai dele, era bancário e a mãe, acho que era professora, uma coisa assim. Agora, esse amigo dele morava na periferia da periferia, não tinha condições nenhuma, acho que nem conhecia o pai, algo mais ou menos nesse gênero, tinha que trabalhar o dia inteiro, ele não tinha tempo para estudar, e uma faculdade de filosofia não existe sem a leitura, tem o estudo, né? Se não me engano, eu não sei se a faculdade de filosofia da USP tem 1 ou 2 dias que é dedicado à leitura, de tanta coisa que você tem que ler. E por que a gente lê? Para desenvolver o nosso pensamento reflexivo, cognitivo. Eu preciso aprender a pensar. Por que muitos de nós, hoje em dia, não conseguem pensar? Porque não lê, porque só vê a manchete. Hoje em dia nem é manchete, porque o jornal em papel praticamente sumiu. Mas só lê a primeira frase do que apareceu no WhatsApp. A gente não tem mais essa capacidade, ou melhor, está perdendo, segundo o Nicoleles, que é um neurocirurgião. Mas, assim, ele fala assim, eu estudava, mas eu podia trabalhar meio período ou não trabalhar. Esse meu amigo, não. Consequência, eles foram conquistando determinadas coisas, ele foi conquistando, que o outro não conseguia. Não porque ele não tivesse capacidade, mas ele não teve a mesma oportunidade. E nós não pensamos nisso. Porque para muita gente, quando você fala da falta de oportunidade, a pessoa fala, é feleda em política. Viver é um ato político. Política significa polis. O todo, o conjunto, o todo mundo. Na Grécia Antiga, o povo se reunia para fazer a tal da democracia, porque eles conversavam o que era bom para todo mundo, o que estava faltando. Então, a gente precisa voltar algumas coisas para trás para poder entender. Então, a utilidade providencial da fortuna é essa. É não a gente ficar nadando no dinheiro que nem o tio Patinhas. Gente, tio Patinhas é antigo, né? Mas acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sabe aquele gibi que o cara tem tanto dinheiro e ele vai nadar nas moedinhas dele? Né? Então, é assim, não é para que existam tio Patinhas. Nós vivemos num mundo em que pouquíssimas pessoas têm muito, 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 muito dinheiro. E essas pessoas, você pode contar, não chega nem a 10, no mundo inteiro. Se elas se reunissem,
não existiria fome no mundo. Mas existe. Certo? Mas existe. E a gente não pode dizer, eu não tive isso porque Deus não quis. Não. Deus não tem nada a ver com isso. Nós, seres humanos, somos responsáveis por tudo isso que está aqui. E assim, se eu sei que eu vou voltar, afinal de contas, não falam em reencarnação, por que a gente não pode criar um mundo melhor? Certo? Não, mas isso é meu, é propriedade, não sei o quê. Tudo bem. É seu. Depois vai para a sessão de desobsessão. Tô brincando. Pegada. Meu, eu não saio dessa casa, é minha. Vai pensar assim até desapegar, porque não é. O que a gente leva é o que, como disse Jesus, né? O seu grande tesouro está aonde está o seu coração. Sabe? E eu diria um pouquinho mais, aonde está no seu aprendizado. Aquilo que você levou de aprendizado para o lado de lá. Mas eu não lembro de muita coisa, tal. Uma hora vai lembrar. E nesse vai e vem de tantas encarnações, a gente vai acumulando conhecimento. E é para isso que a gente está aqui. Só que a gente não pode perder de vista sempre a reflexão, o pensar. Por isso que a doutrina espírita fala, estude, questione. Mas isso daqui não cabe mais agora. Tá, vamos ver como a gente pode entender de forma diferente? Vamos caminhar com conhecimento científico? Imagina, mas eu não vou tomar vacina, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Sarampo está voltando. A culpa é de quem? É nossa. E assim, mas falaram lá, porque isso vem, né, da década de 80, nos Estados Unidos, tal, porque a vacina faz mal. Quem falou? Veio no WhatsApp. Tem fake news até espiritual, gente. Ou melhor, quem provou que a vacina faz mal? Pois é. Assim, eu acho legal aquele argumento. Mas é muito pouco tempo para fazer isso. Só que, assim, quando que a gente viu o planeta todo junto, de mãos dadas, estudando para criar uma vacina para todos? É muito diferente na época do seu Darwin, até do Einstein, né? Porque o Einstein também teve muito trabalho para publicar o trabalho dele da teoria da relatividade, né? Então, assim, a desigualdade, tudo isso que a gente vê, e é claro que o Evangelho tem uma linguagem que é assim, a desigualdade existe, porque a gente tem que aprender, e não sei o quê. Ele vai falar do desapego. Calma, com essa linguagem mais dramática. É como ler um Shakespeare e ler, por exemplo, um Plínio Marcos. É completamente diferente. Plínio Marcos escrevia com uma linguagem simples, até para muitos considerada chula, porque ele era de Santos, e ele falava como o pessoal das docas, sabe? Desses lugares. E a gente fala assim, Shakespeare é tudo versado, é tudo isso, é tudo aquilo. Mas, por incrível que pareça, o senhor Shakespeare escrevia para o povão. Quem ia ao teatro dele era o povão. E eles assistiam às peças de pé, xingando no meio, falando, porque não se existia esse tipo de cultura que a gente tem agora. Porque o teatro, que era para o povo, se tornou uma coisa para poucos. E isso é uma reflexão que o Jean-Paul Sartre, o filósofo, vai fazer na década de 50, 40, por aí. Entendeu?
Então, assim, vejam como a gente caminha a passos lentos. Né? Por que que uma coisa como essa tem que ser só para poucos? Tem gente que fala assim, mas muita gente não vai entender. Quem falou? Eu jamais posso dizer o que a plateia vai responder para mim. Eu não posso dizer isso. É a mesma coisa que eu disser que não pode ter o básico de filosofia num curso de doutrina espírita, porque as pessoas não vão entender. Quem disse? No começo, a gente pode até estranhar, falando, o que é isso? Né? Como diriam os adolescentes. What? O que é isso? Mas, aos poucos, você vai se encaixando. Não é? Nós não somos seres adaptáveis. A gente tem inteligência para isso. Né? Então, é nesse sentido. Então, assim, a gente tem que pensar na verdadeira propriedade, porque nós estamos num mundo e numa cultura ligada, hoje, que eu estou falando que a gente está vivendo hoje, numa cultura ligada à religião, que é a cultura da prosperidade. Então, muita gente que prospera, acha que prospera porque Deus assim o quis, ou porque faz parte de uma comunidade religiosa. E tem gente que, às vezes, não consegue, e ela é afastada dessa comunidade. Ela se sente excluída, porque Deus não lhe deu a oportunidade de prosperar. Mas, na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. É a sociedade que a gente vive. Por exemplo, muitas vezes a pessoa fala assim, não é nada contra, gente, mas é só para a gente refletir. Eu não sou contra absolutamente nada disso. Mas, por exemplo, uma pessoa que vende bolo no pote. Eu falo porque eu já vendi muitas coisas, não o bolo no pote. Mas, assim, ela fala assim, não, porque eu vou dar um duro e eu vou prosperar, eu não sei o quê, tá vendo? Porque eu fiz certo, eu vou na igreja e Deus falou comigo e tal, não sei o quê. Se ele falou com ela, amém. Mas você não pode dizer que o outro que não conseguiu porque não é merecedor disso. Se somos todos filhos do mesmo Deus, por que que um pode e o outro não? A gente não pode botar essa régua, entendeu? Não é assim. E se vamos supor que eu tenho a possibilidade de esticar a régua de alguém, por que que eu não vou fazer isso? Se eu emprego 4 pessoas e, de repente, eu posso empregar 5 e ter um lucro menor, por que que eu não vou fazer isso? Sabe? É esse tipo de coisa. Não, mas a gente acha que é assim. E é sempre o querer ter mais, 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 mais e mais. Então, quantos cristãos hoje em dia estão servindo mais a Mamon do que a Deus? Eu estou falando na nossa vida agora, no aqui, agora. Sabe? A maneira como eu estou agindo. A maneira como eu tenho que refletir sobre isso. Sabe? E deixar de fantasiar uma série de coisas. E de achar que, não, mas isso é melhor e tal, não sei o quê. Olha, você pode até achar, não tem problema nenhum. Mas não fica apegado a isso. Sabe? Porque existe um leque de coisas que acontecem com as pessoas, que às vezes a gente nem sabe, ou mal sabe, que muitas vezes essa pessoa não consegue chegar aonde muitos de nós chegaram. Não é por isso que eu vou diminuir essa pessoa, certo? E nem vou achar que eu sou mais abençoada do que o outro. Né? Então, as bênçãos vêm para todo mundo. Agora, a nossa conquista espiritual e entendimento cabe a cada um de nós. Né? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar?
Nossa, que silêncio. A Daiane queria perguntar alguma coisa, não era, Daiane? A cara dela, acho que não. Eu não, eu achei a aula muito boa, eu gostei muito. Parabéns, Débora. Você deveria trabalhar com isso, fazer mais vezes. Fazer mais vezes é ótimo. Eu vou dar aula sábado, mas não é da doutrina espírita, não, Daiane. É outra coisa. Fala, Josete. Não, é que eu só penso quando eu leio o livro que deveria haver novamente outro Espírito da Verdade para dar mais respostas para a gente. É isso que eu penso quando eu estou lendo, entendeu? E essas questões de dinheiro, quem tem o dinheiro e faz o bom uso dele, eu não vejo nada de errado, entendeu? Porque o dinheiro é para fazer um bom uso, entendeu? A pessoa ter... Eu, sinceramente, sou feliz em não ter dinheiro para administrar, né? Porque eu acho que é uma super provação. Mas quem tem muito dinheiro e faz bom uso, né? E prospera e faz outras pessoas, não vejo nada de errado. É realmente fazer o bom uso, né? Então, mas esse é o ponto. Por exemplo, existe uma cultura, independente da religião, dos judeus, mesmo as várias vertentes que tem do judaísmo, né? Que eles falam que quando a pessoa tem mais, para eles é cultural. Não estou falando para o sionista, que aí é outra coisa, tá? Mas, assim, quando a pessoa tem mais dinheiro, ou se ela, de repente, prosperou, esse mês eu recebi mais, eu tenho alguma coisa... Eles dizem que a gente só tem e só faz sentido se a gente compartilhar. Para o cabalista e para o judeu é nesse sentido. Claro que não para o Netanyahu, mas... Mesmo porque você não tem como doar se você não tiver nem para você, né? E não é... Você vai fazer uma doação de cestas, ok? Sem julgamento. Mas tem que ter um dinheiro para ir comprar a tal das cestas, né? Aí reunir. Não, sim, então o dinheiro ele é necessário. É só saber usar. E a pessoa, que nem pessoas muito ricas que dão emprego para tanta gente, né? Mas eles não abrem, só que eles estão... O que você tem que entender é que, assim, mesmo que você seja empregado por alguma empresa, não significa que no sistema que a gente vive, você não é explorada por ser empregada. Isso é outra história. Mas são consciências que a gente tem que ter. E o que também não significa que aquele que emprega o outro, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Não, sim. Né? Então, com consciência. Os judeus têm uma coisa interessante, que acho que é um pouco antes do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, né? Porque eles comemoram o Ano Novo lá para setembro, mais ou menos assim, não tem um dia certo, porque segue outro calendário. Que nem a Igreja Católica, né? Por isso que a Páscoa não é sempre no mesmo dia. Mas eles têm um costume que chama o Sedaká, né? Que é você fazer uma doação. E ela pode ser mesmo simbólica. Não precisa ter um valor alto. Mas você tem que lembrar daquilo que é para você aprender a compartilhar. Então, os cabalistas falam que só faz sentido você ter muito se você vai compartilhar, não para ficar para uma pessoa só. E hoje a gente vê que, por exemplo, tem algumas religiões que estão falando assim, se você tem muito dinheiro é porque você é abençoado, quem não tem não é, entende? Isso é terrível, porque você já está julgando a pessoa, você está colocando ela lá embaixo. Sim. Né? E também se perde muito tempo esse negócio de julgamento, né? Se as pessoas fossem mais inteligentes, elas fariam bem a parte delas sem ficar pensando o que o outro está fazendo, deixando de fazer. Esse é o maior erro do ser humano, ficar julgando o tempo todo.
E assim, podia até julgar. O problema é que já condena logo de cara, né? Todo mundo é condenado pelo julgamento do outro. Mas é isso, gente. Mais alguém? Olha, quem dormiu eu nem vi, hein? Ah, eu acho que não deu para dormir, não, Débora. Não, nem eu falo alto, né? Não deu para dormir, não. Elaine, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Muito, muito bom, excelente. Muito bom Dor de mesmo. garganta hoje, não posso falar muito. Tá o quê? Dor de garganta. Ah, não precisa cuidar mesmo. Obrigada por passar os slides. Então, é isso, gente. Por hoje terminamos o nosso assunto, né? Vamos agradecer a participação de todos. E, nesse momento, que seja por alguns segundos, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de refletirmos juntos, de estudarmos juntos, para que a gente possa acumular esse conhecimento para tantas encarnações que a gente ainda tem pela frente. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui por esse grupo e principalmente por mais um dia de vida. Que assim seja e assim será. Uma boa noite a todos, né? Que o grupo Solidariedade esteja unido sempre. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar chovendo no sertão nordestino. Meu Deus do céu, como eu fiquei feliz. Demais, demais, né? Vou agradecer a todas vocês. Gente, obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.